Caro espectador, neste vídeo falaremos sobre meio ambiente e pandemia. Meu nome é Fabrício Raimundo e eu vou começar introduzindo com o que é espaço geográfico. Espaço geográfico pode ser qualquer região ou fração do planeta. É o estudo para utilizar o espaço pensado em favorecer o ser humano. E Covid-19, como começou? A pandemia da Covid-19, causada pelo vírus SARS-CoV-2, teve seu início na cidade de Wuhan, com aproximadamente 10 milhões de habitantes, na China, com o primeiro caso da doença confirmado em dezembro de 2019. Mas na época era considerado uma epidemia, pois afetava cidades e estados sem atingir níveis globais. No dia 11 de janeiro de 2020, China registra a primeira morte causada pelo vírus. Ainda com poucas informações sobre a gravidade e a velocidade de contágio, países demoram a tomar decisões preventivas e governantes não apoiam para atividades econômicas, além dos governantes minimizarem o risco da nova doença e passarem a sensação de tudo sob controle. OMS declara a pandemia global no dia 11 de março de 2020. E durante a pandemia começamos a enfrentar problemas eles como a falta de recursos de sobrevivência básica, problemas no transporte, colapso no sistema de saúde e muitos desempregos. Empresas estavam entrando na falência e funcionários estavam sendo mandados embora. Em algumas cidades que recebiam altos índices de pessoas ficaram assim por dia, o antes e durante a pandemia. E no Brasil? Dia 26 de fevereiro de 2020, Brasil registra o primeiro caso da doença. E 11 de abril de 2020, vítimas fatais da doença ultrapassam 1.000. E brasileiros são avisados do pico de morte que viria a acontecer. Durante a pandemia, muitas polêmicas envolvendo remédio de tratamento, lockdown se era eficiente, se as vacinas seriam confiáveis, todos esses questionamentos abalaram a população, deixando o povo brasileiro em uma situação de que a pandemia não teria muita gravidade. Mas na última atualização do site Coronavírus Brasil, feita no dia 12 de novembro de 2021, consta 610.491 óbitos. E aqui são casos e óbitos de cada região do Brasil. E a região com mais números de óbitos e casos é a região sudeste do Brasil, com 8.558.144 casos e 290.132 óbitos. Regiões com estados mais populosos, como São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. E aqui alguns conceitos para facilitar o seu entendimento. Esse foi um apanhado geral da pandemia e agora você vai ver as consequências causadas pela pandemia. Muito obrigado pela sua atenção. Oi gente, meu nome é Emily Silva Fernandes, sou do primeiro ano C e a minha parte do trabalho é falar sobre os impactos negativos ao meio ambiente gerado pela pandemia. Bom, vamos começar falando quando tudo surgiu. O início do Covid-19 foi em dezembro de 2019 em uma cidade na China. Desde então, a doença se espalhou rapidamente pelo mundo. Com a pandemia, surgiram os problemas ambientais. Vamos ver sobre agora. Quais foram os impactos negativos gerados pela pandemia ao meio ambiente? Pesquisadores concluíram que durante a pandemia, o aumento significativo de lixos como o uso de máscaras, luvas e do lixo doméstico será um problema de impacto futuro para o meio ambiente. A pandemia trouxe alguns benefícios para o meio ambiente, mas, contudo, há os impactos negativos. Afinal, pode haver uma maior geração de resíduos domiciliares e de saúde, que inclusive podem não receber uma destinação adequada e legalmente correta. A população, por estar em isolamento social, consome mais, consequentemente gera mais resíduos. Boa parte dos municípios não possuem coleta seletiva de resíduos recicláveis e nem aterros sanitários para receber os lixos. A coleta, principalmente em cidades pequenas, é precária. Muitas vezes os resíduos acabam sendo descartados em lixões a céu aberto ou em outros locais ilegais.
Pensando na importância em reduzir os impactos negativos no meio ambiente, podemos seguir as seguintes dicas: evitar o desperdício de água, reduzir o consumo de materiais descartáveis, buscar fornecedores que atuam com a sustentabilidade, substituir lâmpadas incandescentes por LED e investir em fontes de energia renováveis. Também tem outras dicas, para seguir, mas essas são algumas delas. Bom, então essa foi a minha pesquisa. Esses aí são os links que eu utilizei, para fazer a pesquisa. E eu espero que vocês tenham entendido bem e gostado. Fim. Olá, eu sou o Luca Menezes Souza Pazino do primeiro H e hoje eu vim falar como ficou a questão do desmatamento na pandemia. Qual foi o aumento da poluição na pandemia? Na contramão do mundo, o Brasil teve um aumento de 9,5% nas emissões de gases poluentes em 2020, em plena pandemia de Covid-19. O que a pandemia contribuiu para o avanço do desmatamento? A pandemia se tornou uma cortina de fumaça para o avanço do desmatamento na Amazônia. Com os olhos no Brasil e no mundo voltados para a crise do coronavírus, madeireiros, garimpeiros multiplicam ações criminosas, aproveitando-se do momento para avançar sobre as florestas com motosserras e retroescavadeiras. Os alertas de áreas gastadas bateram um recorde no primeiro trimestre deste ano, totalizando 796 km², o que representa um aumento de 51% em relação ao mesmo período em 2019. Atos criminosos que ocorreram no ano de 2020. No início de abril, uma equipe do IBAMA, com o apoio da Força Nacional, orientados pelos indígenas, os agentes flagraram ao longo de 2 semanas de investigação serrarias, pontes e aeroportos clandestinos. Escondidos no meio da mata foram encontrados tratores, galões de combustível e dezenas de armas. Conclusão: percebe-se que em meio de uma pandemia afetando tanto a saúde, a economia e a educação, muitas pessoas não se conscientizam e continuam a prejudicar e alterar o nosso meio ambiente, sempre procurando lucrar sem olhar ao seu redor. Fim. Olá, tudo bem? Eu sou Gustavo Rogério Ferreira Barbosa, da turma do primeiro F. Estou aqui para falar com vocês as dificuldades das classes sociais carentes na pandemia. Como todos já sabem, a epidemia começou na cidade de Wuhan, na China, em dezembro de 2019, mas rapidamente já espalhou-se para todo o mundo. Uma das principais teorias que surgiu sobre o vírus foi o contato entre um ser humano e um animal infectado. Consequências da pandemia. Conforme o avanço da pandemia, saíram diversos decretos por todo o país. Decretos esses que obrigaram comerciantes a fechar os seus estabelecimentos, faculdades e escolas a fecharem suas portas, fazendo com que tivesse que se reinventar para que os estudos não parassem. Com esse decreto sobre o comércio, muitos empregados das classes B e C ficaram sem o seu emprego e com isso perderam seu meio de sustentar suas famílias. Impactos da pandemia no meio ambiente. Sabemos que os impactos causados pela pandemia não foram só negativos, mas também positivos. Os positivos são, por exemplo, menos indústrias funcionando e menos circulação de veículos que utilizam combustível fóssil, que resulta menos emissão de dióxido de carbono e dióxido de nitrogênio na atmosfera. Houve também menor consumo de energia elétrica ocasionada principalmente pela queda da atividade industrial. A menor demanda por geração de energia hidrelétrica permitiu que os reservatórios recuperassem parte do nível de armazenamento. Vou passar aqui. Como os pontos negativos, podemos citar a população por isolamento social, consome mais, consequentemente gera mais resíduos. Boa parte dos municípios não possui coleta seletiva de resíduos recicláveis e nem aterros sanitários para receber os resíduos. A coleta, principalmente em cidades menores, é precária. Muitas vezes os resíduos acaba sendo descartado em lixões e céu aberto ou em outros lugares ilegais. Além disso, como os muitos infectados
estão realizando o tratamento em casa, os resíduos gerados por eles podem estar infectados pelo coronavírus e devem receber tratamento adequado antes do descarte. O impacto da pandemia na sociedade. A pandemia mudou o cenário nos últimos tempos e tem trazido impactos de várias ordens à vida das pessoas, principalmente em relação à questão financeira. Infelizmente, nem todos tiveram condições e informações de como se cuidar ao descobrir a infecção pelo vírus e acabou levando à morte. Mas também nem todos que mesmo tendo condições de frequentar hospitais particulares sobreviveram. A pandemia chegou de forma inesperada e pegou todos de surpresa, afetando do mais novo ao mais saudável, ao mais velho com problemas de saúde. Essas aqui são as referências de onde eu tirei minhas pesquisas e muito obrigado a todos. Oi, gente, meu nome é Maria Eduarda Machado Silvato, sou do primeiro ano A e hoje eu vou apresentar para vocês os impactos positivos ao meio ambiente gerados pela pandemia. Quando a pandemia começou? O primeiro caso do coronavírus foi em 31 de dezembro de 2019. Desde então, os casos começaram a se espalhar rapidamente pelo mundo. No começo da quarentena, o planeta sentiu uma grande mudança. Teve grandes transformações positivas no meio ambiente que vamos descobrir quais são agora. Quais foram os impactos positivos ao meio ambiente gerados pela pandemia? Ar mais limpo. Houve uma grande redução nas emissões de dióxido de carbono causado pelas indústrias e pelos meios de transporte, ou seja, um ar mais puro e mais limpo para nós, dado que a circulação de automóveis e aeronaves diminuiu muito com as restrições da quarentena. Mar menos poluído. A poluição dos oceanos caiu com o isolamento social. Não podendo ir nas praias e não podendo ir em passeios nos oceanos, o mar ficou com águas bem mais limpas e os animais que lá habitam com uma qualidade de vida melhor. Veganismo/vegetarianismo aumentou. A pandemia deu combustível à popularidade do veganismo e do vegetarianismo. As pesquisas por receitas veganas dispararam. Com esse tempo extra em casa, as pessoas começaram a se interessar pela causa. Reciclagem ganha mais reconhecimento. Com o fechamento de serviços não essenciais e a diminuição da circulação de pessoas na rua, também refletiu na produção de reciclagem de lixo. Durante o isolamento social, houve uma queda de 56% nos resíduos recolhidos pela varrição das ruas e a coleta seletiva teve um aumento de 25%. Foi isso, essa foi minha pesquisa, espero que vocês tenham gostado. Aqui estão os links, de onde eu pesquisei as informações. Muito obrigada por assistir até aqui. E é isso. Fim.